Meus amigos e minhas amigas, quem disse para você que um raio não cai duas vezes na cabeça de uma pessoa? É esses decretos, um em cima do outro, e aí vai. Agora, culpa de gente teimosa, gente que fica aí na Caixa Econômica, nas casas lotéricas, se esfregando, não sei para quê, porque não mantém distância. Eu não disse aqui que quanto mais a gente manter distância e ter o cuidado, não viver na rua, melhor para abrir o comércio. Mas tem gente que quer ver o comerciante quebrado. Chega de quebradeiro, o comerciante está quebrado, a situação está ruim, muita gente não está aguentando mais ficar com as lojas fechadas, não. E eu quero nesse momento pedir ao governador que nesse decreto que ele vai anunciar agora, tenha sensibilidade com a nossa gente, com o nosso povo, porque está aí essa tempestade que está passando agora. Eu sei que vai passar, porque em nome de Jesus as coisas vão ser emendadas e tudo vai dar certo. Mas depois eu tenho mais conversa para tratar desse assunto, que agora eu vou conversar com o governador Renan Filho. Governador, não esconda nada, diga direitinho como é que fica esse decreto a partir de agora, governador. Conte tudo, não esconda nada, vá, fale. O Estado vem melhorando no enfrentamento à pandemia, reduzindo mortes, ampliando o número de leitos, e isso tem ajudado decisivamente. Eu queria passar também rapidamente a palavra ao secretário Fábio Farias, para que ele pudesse fazer uma abordagem geral dos segmentos da sociedade aos quais o Gabinete Civil tem feito questão de ouvir nesse momento. Alagoas sempre agiu com muita transparência. Todas as ações referentes ao combate à pandemia, ligadas às secretarias de saúde, Secretaria de Saúde e outras secretarias, foram expostas com muita transparência, com muita clareza para a sociedade e para todos envolvidos no processo. E, além disso, nós procuramos exercer a proximidade. O governador me deu essa missão, e é uma missão inerente à Secretaria do Gabinete Civil, de conversar com todos os segmentos da sociedade. E assim venho o fazendo desde o início, conversando com segmentos econômicos, segmentos culturais, igrejas, trabalhadores, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, sociedade civil organizada de uma forma geral, indústria, enfim, procurando conversar com todos. Foram várias videoconferências, algumas reuniões presenciais, quando se podia atender o número de pessoas que o decreto determinava, e enfim, e continuaremos conversando, governador, por determinação de Vossa Excelência. O Estado toma a decisão mais prudente, mais serena para o momento e para a gente seguir vencendo o coronavírus em Alagoas, que é a decisão de abrir, iniciar a transição em Maceió para restabelecer algumas atividades não essenciais que estavam fechadas. Isso é um passo importante porque é uma inflexão e a gente precisa pedir a colaboração de todos. Nesse momento, pessoal, para que a gente comece a avançar, é fundamental a participação do cidadão, é fundamental a participação do setor produtivo que tem um protocolo sanitário a cumprir, não é apenas abrir as portas, é abrir as portas respeitando as novas normas que o momento exige, porque, obviamente, se a gente observa claramente pela matriz de risco um avanço nos eixos estratégicos definidos e nos critérios estabelecidos em cada um deles, é óbvio que se nós tivermos um retrocesso, nós faremos com a mesma naturalidade o caminho inverso. Do jeito que estamos avançando para trabalhar para construir a chegada a um novo normal que seja melhor do que o normal anterior a essa pandemia, se houver piora a partir de uma decisão, o Estado terá, sem dúvida alguma, a serenidade de tomar uma nova medida a fim de proteger o cidadão do coronavírus em Alagoas. De maneira que nós vamos seguir trabalhando para ampliar leitos. Na próxima segunda-feira, inclusive, vamos entregar o Hospital de Porto Calvo. Amanhã eu estarei em União dos Palmares abrindo novos leitos ao lado do secretário Alexandre Aires, e assim nós vamos seguir na toada de, por um lado, ampliar leitos, por outro lado, solicitar ao cidadão que cumpra as medidas de distanciamento, que
Mantenha a higienização pessoal elevada, lave as mãos quantas vezes puder durante o dia. E terceiro, uso de máscara obrigatório para reduzir o contágio. E a partir do dia 2, aí sim, iniciar a abertura. O Estado suspende a bandeira vermelha para Maceió e estende uma bandeira laranja, de risco moderado alto. Risco moderado alto, não, de risco moderado alto, não é isso? Exatamente. De risco moderado alto. E a Prefeitura de Maceió vai fazer valer o seu decreto até o dia 2 e a partir do dia 3 essas atividades poderão restabelecer o seu funcionamento. Essa é a mudança principal. O interior segue, porque nós vamos renovar por mais 15 dias o decreto com bandeira vermelha para o interior, até que o nível de avanço do interior seja semelhante ao avanço da capital e nós tenhamos a certeza que podemos tomar a mesma decisão para o interior que tomamos para Maceió. Que as lojas até 400 metros quadrados são lojas de rua. As lojas em estabelecimentos, galerias, shoppings ainda ficarão para uma próxima etapa. Pelo comportamento diferenciado do interior, a gente vai abrir Maceió e o interior vai seguir com as medidas de isolamento. E como nós vamos ter um procedimento diferente em Maceió, nós vamos inclusive intensificar a fiscalização nas cidades do interior, que é o que precisa para a gente manter a curva controlada. Só discordo de uma coisa: está crescendo no interior, não exponencialmente, está crescendo numa velocidade bem menor do que cresceu em Maceió em outro momento. E nós precisamos ter esse comportamento no interior para que a gente não veja o interior ter as mesmas dificuldades da capital. O interior do estado é natural que ele tenha um volume maior de casos do que a capital. Afinal de contas, o interior tem mais de duas vezes a população de Maceió. De maneira que isso ocorrerá. Mas não é fato que a curva do interior é tão acentuada quanto a curva de casos na capital. O crescimento dela é menor, é menos rápido, mas realmente está crescendo no interior nesse momento. Por isso nós estamos dando um tratamento à capital diferente do tratamento do interior. Vamos manter o interior em isolamento enquanto a capital progride de faixa para restabelecer algumas atividades não essenciais. Arapiraca está na nossa rede de atenção, o interior como um todo também, o sertão. Nos próximos dias vamos abrir mais leitos de UTI na unidade de emergência do Agreste para fortalecer o atendimento no interior. Vamos seguir ampliando o atendimento na capital onde puder. Nós vamos manter Alagoas nessa toada, conseguindo enfrentar a pandemia sem ver o nosso cidadão ficar sem atendimento. Isso é que é muito importante, é garantir atendimento a quem adoece e pedir às pessoas que ajudem a não adoecer muita gente ao mesmo tempo. O que o cidadão pode fazer para isso? Ele precisa manter o distanciamento social, manter as medidas de higiene pessoal e manter o uso de máscara obrigatório para que a gente controle cada vez com mais eficiência essa pandemia no estado.